Muito bem, minha gente. Eu aqui de novo para trazer à baila a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Durante este trimestre, estamos estudando este manual da nossa escola, cujo tema é Transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. São comentários de 13 lições que tratam dos heróis da Bíblia que foram capazes de superar os desafios em tempos de escassez, em tempos de guerras e em tempos de aflições e angústias. A nossa lição de hoje tem por título Confiar no Senhor em todo o tempo. Lição número 8, de 23 de agosto do ano de 2020. Comentários do pastor e bispo Abner Ferreira. O texto áureo está no versículo 1 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Neste primeiro versículo do Salmo 46, encontramos 3 ações de Deus. A primeira ação: Deus é o nosso refúgio. Refúgio é o lugar de abrigo e de amparo. Refugiar é atirar-se para um lugar onde haja segurança e proteção. É fugir para escapar do perigo. No livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 2, está escrito: todas elas protegerão o povo como um abrigo protege contra a tempestade e o vento. Elas serão como rios numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Isaías aqui falava de justiça e honestidade. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 10, Salomão escreveu: o nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O nosso refúgio está no Senhor. E a segunda: Deus é a nossa fortaleza, a nossa força. Fortaleza lembra um lugar fortificado e que traz total segurança. Representa a qualidade de alguém que é muito forte. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, registrou o seguinte: o Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis,
Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. As fortalezas humanas são extremamente falhas e por isso podem ser facilmente destruídas. Mas o Senhor, o Deus de Jacó, é a nossa fortaleza indestrutível. E a terceira ação fala que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Socorro tem o sentido de trazer ajuda e auxílio. É interessante destacar neste texto a expressão socorro que não falta, ou seja, bem presente. Isto significa que o socorro de Deus é uma ajuda bem assistida e calorosa, pois ele se faz continuamente presente, ainda que em tempos de angústias e aflições. O código SOS é um sinal informativo de telecomunicações utilizado para solicitar auxílio em situações de extrema necessidade de pedido de socorro. É um código conhecido no mundo inteiro e serve para pedir ajuda em qualquer idioma. Os socorros humanos estão sempre sujeitos a falhas e atrasos. Mas o socorro que vem do trono de Deus nunca falha. Deus está sempre presente. O salmista Davi escreveu o seguinte: Ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda à sua oração. Que o Deus de Jacó o proteja. Que do seu templo Deus lhe envie socorro e que do monte Sião ele o ajude. Salmo número 20, versículos 1 e 2. E um comentarista desta lição escreveu, na verdade aplicada, sobre a firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil, que é revelada em situações de crises, ocasiões em que colocamos a nossa fé focada em Deus. E como textos bíblicos de referência, o comentarista baseou-se nos versículos 33 a 37 do capítulo 37 do livro do profeta Isaías. E diz assim o versículo 37. Isaías continuou: Portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O profeta Isaías tinha plena confiança de que não haveria nenhum ataque fatal por parte do rei da Assíria contra
a cidade de Jerusalém. Ele escreveu: ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela, pois haveria um livramento miraculoso operado pelo Senhor Deus. É verdade que o rei Senaqueribe sitiou Judá e levou cerca de 200.000 prisioneiros. Presumivelmente, muitos habitantes também da cidade de Jerusalém. Mas não haveria nenhum tipo de ataque final e fatal contra a cidade de Jerusalém, conforme havia ocorrido com os povos do Reino do Norte, Israel. Conforme o versículo 30 deste capítulo de referência, um remanescente de Judá seria preservado. Então Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer neste ano e no ano que vem. Vocês terão para comer somente o que nascer para si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais e também plantar parreiras e comer as uvas. E o registro do versículo 34 diz assim: o rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. O exército da Assíria, que chegaria como uma tempestade, seria obrigado a retornar pela mesma estrada que viera, perdendo pelo caminho suas histórias que alardeavam seus soldados corajosos, tal como a fúria de uma imensa tempestade esvazia-se com o passar do tempo. A agitação atmosférica violenta acalma-se pelo simples fato de que sua fúria dissipa-se. Deus havia prometido, através do profeta, que tiraria a fúria da tempestade assíria e restauraria a paz na capital Jerusalém. Quanto dano os assírios devem ter causado em Judá e até mesmo na cidade de Jerusalém. Mas a destruição não seria fatal e nem final. Conforme registro do livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 13, no ano 14 do reinado de Ezequias, de Judá, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá que eram cercadas de muralhas e as conquistou. No versículo 31 tem-se o entendimento de que um remanescente escaparia na cidade de Jerusalém. Não deem atenção a Ezequias. O rei da Assíria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras e para beber água dos seus próprios poços. A esperança e a salvação somente são possíveis
se forem encontradas no Senhor Deus. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. E o versículo 35 do nosso texto de referência assim diz: eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. A defesa humana seria inadequada para proteger Jerusalém. Haveria necessidade de uma defesa divina para proteger a cidade. Deus enviaria o seu poderoso exército que impediria que os soldados assírios realizassem a sua obra usual de total destruição por onde passavam. Isso somente ocorreria por causa da intervenção divina, pois o povo de Jerusalém estava tremendo de medo. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 22, está escrito o seguinte, segundo o pacto mosaico: então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Aqui neste texto de referência prevalece o pacto davídico. Davi havia se estabelecido como rei em Jerusalém e por ele a cidade havia sido transformada na capital de Judá. O Senhor Deus o havia prometido um reino perpétuo. E o versículo 36 do nosso texto de referência diz: então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Ocorrera uma intervenção direta da parte do Senhor Deus. Um anjo enviado por Deus foi o agente direto dessa intervenção sobrenatural. O mesmo anjo do Senhor apareceu em registro do livro de Gênesis, no capítulo 16, versículo 9, que diz: então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. Já no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16, o anjo enviado por Deus veio como um agente destruidor. Diz assim: quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: pare, já chega,
O anjo do Senhor estava perto do terreiro de Malhar, que pertencia a Araúna, o Jebuseu. 185 mil soldados assírios foram mortos pela ação de apenas um anjo. Um acontecimento fantástico para que pudesse ocorrer de forma tão de repente. Quando os soldados do povo de Israel despertaram-se na manhã seguinte, depararam com milhares de corpos dos soldados inimigos estendidos ao chão. Seus inimigos eram apenas cadáveres. O povo saiu das tendas e descobriram a tremenda extensão da catástrofe. Deus havia libertado os habitantes de Jerusalém sem luta armada. Apenas um anjo enviado do céu dera conta do recado. E no versículo 37 do nosso texto de referência diz: Aí Senaqueribe, o rei da Assíria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Os poucos sobreviventes do exército assírio bateram em retirada, acompanhando Senaqueribe no retorno, um rei derrotado e fracassado. Sem entender aquele terrível acontecimento, Senaqueribe retornou para sua capital Nínive, onde foi lamber os seus ferimentos. Nínive era a cidade modelo do paganismo, a sede do poder satânico, que pôs fim ao governo do norte, Israel. E na introdução do nosso estudo de hoje, o bispo Abner escreveu que Ezequias foi um notável rei do Reino do Sul, Judá. Diz a Bíblia que ele deu prioridade em fazer tudo o que era reto e agradável diante do Senhor. Ele teve coragem para restaurar o serviço de adoração no templo, de acordo com os mandamentos da palavra de Deus. Também se esforçou para levar o povo ao arrependimento e se converter ao Senhor Deus. Ezequias confiou inteiramente em Deus, mesmo diante de perigos, ameaças e crises. E como título, no tópico número 1, o bispo Abner colocou um jovem rei para Judá. O rei Ezequias foi o 13º rei do reino de Judá. Governou durante 29 anos. Como já dissemos na introdução, ele foi um bom rei, um homem admirado pelo povo e por todos os que o rodeavam. Ezequias foi um exímio soldado, grande estadista, excelente arquiteto.
estrategista e um homem íntegro. O seu governo deixou marcas de enormes e difíceis desafios, mas também foi marcado por demonstrações de eficiência e de fé. Foi totalmente probo, irrepreensível, e declarou fidelidade à aliança do Senhor. Nesta lição, estudaremos a vida de um homem que andou de maneira reta nos caminhos traçados pelo Senhor. E no subitem 1.1, o bispo Abner deu por título Ezequias voltou-se para o Senhor. Ao contrário, há atitudes cometidas pelo seu pai, o rei Acaz. Ezequias assumiu o trono como seu substituto e fez exatamente o que era reto e agradável aos olhos do Senhor, conforme registro do livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 3. Diz assim: seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Já Acaz, seu pai, foi um rei perverso, cujo reinado foi marcado pelas muitas abominações que desagradaram o Senhor Deus. Acaz teve o despautério de sacrificar o seu próprio filho para cultuar os deuses pagãos dos cananeus. Promoveu a idolatria entre o seu povo e seguiu os maus exemplos dos reis de Israel. Depois de 16 anos de reinado, o governo do rei Acaz chegou ao fim por ocasião da sua morte. Seu filho Ezequias assumiu o seu lugar no trono de Jerusalém e tomou a firme decisão de não seguir os passos de seu pai, que deixou um triste legado eivado de idolatria. Ezequias optou por realizar o que realmente era agradável ao Senhor Deus. Seu início de governo marcou a sua história, pois buscou levar o povo à santificação, reconheceu a soberania do Senhor com uma gestão teocrática e reparou o templo para a adoração. Como agiu o rei Ezequias? O que é necessário reparar em nós, templo do Espírito Santo? O que é preciso rever em nossa caminhada? Temos agido conforme os preceitos do Senhor?
temos também deixado de lado os legados perversos e idólatras dos nossos antepassados? Este é o momento ideal para rever nossas atitudes e transformá-las em atos de verdadeira adoração para a honra e glória do nosso Deus. E o título do subitem 1.2 era preciso reparar o templo. No livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 3 a 5, está o registro da purificação do templo durante o reinado do rei Ezequias em Judá. Diz assim: no primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse: levitas, escutem o que vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo o que é impuro. Que atitude louvável do rei Ezequias! Preocupou-se em reparar a casa do Senhor, tirando do templo tudo o que era impuro, purificando-o. E no subitem 1.3, o título é Um concerto divino em meio à crise. Segundo os relatos do livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 8 e 9, uma crise estava estabelecida sobre Judá. Diz assim o registro: por isso, o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. O rei Acaz não se preocupou em guardar os preceitos divinos e abriu as portas para a idolatria, que tomou conta de Jerusalém. Profanou o templo do Senhor com adoração a deuses pagãos. Diante desse estrago na vida espiritual da nação, seu filho que o substituiu, o rei Ezequias, além de reparar o templo e o purificar, convocou os sacerdotes para que fizessem uma nova aliança com o Senhor Deus, com o propósito de sanar a crise avassaladora e aplacar a ira de Deus sobre a nação. E o que aprendemos até agora com esta linda lição?
aprendemos que o que fez o diferencial do rei Ezequias foi a sua preocupação em renovar a aliança entre o povo e o Senhor Deus. E no item número 2, o título é Reavivados em meio ao caos. No texto do livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 6 a 9, dizem que os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor nosso Deus. O rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Por isso, o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Durante o período do governo do rei Ezequias, grande parte da população do Reino do Norte, Israel, foi levada cativa pelo exército assírio devido à horripilante idolatria que avassalou toda a nação. Tempos de incertezas, de insegurança, de opressão espiritual que deixaram o povo completamente desnorteado, como ovelhas que não têm pastor. E o título do subitem 2.1, Ezequias e suas atitudes assertivas. Diante de inúmeras exposições de crises, a Bíblia ressalta as principais atitudes assertivas do rei Ezequias. Ele implementou reformas políticas e morais, conforme registros do livro de 2 Reis, que também relata a purificação do templo e o pleno restabelecimento dos cultos de adoração a Deus, incluindo a celebração da festa da Páscoa, conforme descrito no livro de 2 Crônicas. Ezequias depositou sua confiança no Deus de Israel de tal maneira que essa atitude assertiva o levou a buscar a presença do Senhor Deus. Orientou o povo a guardar os preceitos divinos, cujos mandamentos passaram a ser uma referência positiva na história do reino de Judá.
Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Livro de 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 e 6. Por causa da humildade do rei Ezequias e de sua adoração ao Senhor, a honra prestada ao Deus Altíssimo diante da nação, seus ensinamentos ao povo para que fizessem tudo o que fosse agradável ao Senhor, a cidade de Jerusalém foi poupada de ser destruída pelas mãos assassinas dos soldados assírios. Deus ouviu a oração de Ezequias e atendeu o seu clamor, pois se agradou grandemente do seu posicionamento e atitudes assertivas. Por isso, o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo o que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Assíria e não quis ser dominado por ele. Livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 7. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13. E como título do subitem 2.2, temos avivamento, uma questão urgente. Deus havia escolhido a nação de Israel para que fosse uma nação modelo, com a finalidade de serem luz para as outras nações, e através do povo judeu, o nome do Senhor fosse glorificado entre os povos, conforme disse o profeta Jeremias no capítulo 42, versículo 6. Eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos. Ocorreu que o povo escolhido pelo Senhor para que fosse a luz para as nações acabou se contaminando com as práticas de adoração a deuses pagãos. Afastaram-se totalmente da presença do Senhor e não deram crédito aos seus mandamentos. Distantes de Deus, só encontraram tristezas, dores, sofrimentos, maldições, miséria
e morte. Ezequias assumiu o poder no trono de Judá, buscou aproximar-se do Senhor Deus e demonstrou profundo arrependimento pelos pecados cometidos pela nação. O rei Ezequias reconheceu o poder do verdadeiro avivamento e instruiu o povo a se voltar totalmente para Deus. O poeta Asaf escreveu assim: faze com que prosperemos de novo, ó Deus! Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Livro de Salmo, número 80, versículo 3. É bem verdade que crises geram oportunidades. Ezequias percebeu bem isso. Em situações de caos, como Ezequias, também devemos nos colocar de pé diante das circunstâncias e buscarmos oportunidades de crescimento espiritual, maturidade cristã, conscientes de que o Senhor Deus é a fonte inesgotável para o nosso fortalecimento. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. E no subitem 2.3, o título é Pilares para o Avivamento. O rei Ezequias reconheceu a urgência da necessidade do povo. Foi buscar o verdadeiro avivamento para a nação de Judá no próprio Deus. Existem 4 colunas que sustentam o verdadeiro avivamento. São elas: primeira coluna, o arrependimento. Mesmo atravessando por graves crises na vida, precisamos reconhecer os nossos erros diante do Senhor e confessá-los, a fim de que possamos obter o seu perdão e alcançarmos misericórdia. Segunda coluna, ansiar pela presença de Deus. Mesmo atravessando por graves crises na vida, precisamos nos aproximarmos de Deus, pois dele vem a nossa salvação. Dele vem a paz que tanto almejamos, a paz que tanto anelamos. Dele vem o renovo espiritual, a segurança da alma e a restauração do espírito. Terceira coluna, busca pela comunhão divina. A comunhão com Deus é vital para a nossa sobrevivência, tanto em dias bons quanto em dias maus.
devemos nos aproximar de Deus em santa intimidade com o Senhor, através da oração e da leitura da palavra de Deus. E a quarta coluna, oração. Em tempos de perigos e adversidades, é necessário uma constante busca pela presença do Senhor em nossa vida. Jesus nos ensinou que devemos orar todo o tempo, em profunda conexão com o Pai, pois Ele é a fonte de fortalecimento e avivamento. E encerrando este tópico, o que podemos aprender até agora? Aprendemos que a Igreja do Senhor Jesus necessita de um novo avivamento, como ocorreu nos dias do rei Ezequias. E no item 3, temos por título um socorro bem presente. Quando tudo parecia estar a favor do povo assírio, Senaqueribe, rei da Assíria, achou que varreria a nação de Judá do mapa com seu temível e impetuoso exército. Resolveu invadir Judá e se acampou em torno das cidades fortes. Seu intento era expandir o seu reino e anexar toda aquela região ao seu território. Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Registro que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. O que Senaqueribe não sabia era que Deus é o socorro bem presente, mesmo em momentos de extremas aflições do seu povo. E por título do item número 3, afrontas, uma arma diabólica. Por causa das constantes ameaças de invasão pelos assírios, o rei Ezequias fortificou os muros de Judá, garantiu o abastecimento de água da cidade de Jerusalém e motivou todo o povo para que não temesse as afrontas do rei Senaqueribe, pois Deus, o general do exército de Israel, estaria pelejando por eles naquela cruenta batalha. O rei da Assíria enviou seus soldados para invadirem a capital Jerusalém. Enviou mensagens de afrontas ao rei Ezequias e ao povo de Judá, tentando intimidá-los com graves ameaças.
como se não bastasse todo o seu estado de insanidade, o rei Senaqueribe blasfemou contra o Deus de Israel. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos. Mas ele os está enganando, e vocês morrerão de fome e de sede. Pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só e queimasse incenso somente naquele lugar. Será que vocês não sabem o que eu e o que os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum Deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias os engane assim. Não se iludam. Não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Registros que se encontram no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 11 a 15. E o subitem 3.2 tem por título Apresentando as Cartas ao Senhor. Quando o rei Ezequias recebeu o ultimato de Senaqueribe, rei da Assíria, Ezequias buscou refúgio e auxílio no Senhor Deus. Orou a ele e clamou pela sua intervenção e misericórdia. O rei de Judá conhecia muito bem as estratégias de guerra do inimigo e, por isso, não se intimidou diante das graves afrontas do seu oponente. Ezequias dirigiu-se ao templo, adentrou-se à casa do Senhor e se apresentou ao Deus de Israel através de sincera oração. Apresentou a Deus as mensagens de afrontas e ameaças de Senaqueribe e orou assim: ó Deus, Deus de Israel, que estás sentado no seu trono que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu fizestes os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo.
todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Assíria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Segundo Reis, capítulo 19, versículos 15 a 19. Ezequias humilhou-se perante o Senhor. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Isaías, capítulo 37, versículo 1. O rei Senaqueribe fez uso de suas artimanhas de guerras e desafiadoras afrontas como armas e ameaças para desestabilizar o povo de Judá. O rei Ezequias conhecia muito bem o Senhor dos Exércitos e por isso não caiu nas ciladas de Senaqueribe. Ele sabia onde buscar auxílio e procurou o Deus Todo-Poderoso. E o título do subitem 3.3: da humilhação à exaltação. Como Ezequias, também sofremos afrontas do maligno. É necessário que tenhamos a mesma postura do rei Ezequias diante das constantes ameaças do inimigo. Devemos clamar pelo socorro divino. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Socorro que não falta em tempos de aflição. É o texto base do nosso texto áureo, que está no Salmo número 46, versículo 1. Como o rei Ezequias, não devemos ceder às injúrias do adversário, mas cultivar o fruto do Espírito. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com
todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Foi o que disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25. Não podemos fazer justiça através de atos de vinganças, mas suplicar a Deus pela sua justiça. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 19. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e o exaltou. No instante, Deus enviou o seu anjo, que entrou no acampamento do exército assírio e matou, de uma só vez, 185.000 soldados inimigos. Senaqueribe, o arrogante rei da Assíria, não aguentou ficar olhando para aquela cena e se retirou, envergonhado, pelo mesmo caminho que viera. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí Senaqueribe, o rei da Assíria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículos 36 e 37. E terminando os tópicos desta nossa lição de hoje, maravilhosa lição, o que aprendemos com tudo o que foi dito até agora? Aprendemos que, embora o nosso adversário seja mais forte do que nós, o Senhor Deus luta todas as nossas batalhas. E concluindo, podemos, como reflexão do nosso entendimento deste estudo de hoje, dizer que com esta lição, que lição maravilhosa, podemos aprender sobre a devida importância de restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor Deus.
E aprendemos ainda que a história do rei Ezequias é um exemplo de vida cristã. Ezequias, o nosso paradigma de homem íntegro, temente a Deus e, acima de tudo, um exímio adorador. A vida de Ezequias nos faz enxergar que mesmo nos momentos de maiores aflições que nos assaltam durante a vida, nunca devemos nos arrefecer da nossa fé em Deus, mas confiar plenamente na intervenção divina. E assim concluímos esta maravilhosa lição. E como aprendemos com a vida deste homem de Deus. Um homem que livrou uma nação de ser corrompida e salvou a capital Jerusalém de ser totalmente destruída pelo terrível rei Senaqueribe. E concluindo, que nós, pela misericórdia do Senhor Deus e pela operação do Espírito Santo em nossa vida, em nosso coração, que possamos confiar cada vez mais no Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus de Ezequias, não somente hoje, com a conclusão desta lição, mas confiar no Senhor durante todo o tempo. Até a próxima semana, com a lição número 9, se Deus disser que sim.